Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém. Vamos continuar então estes momentos de louvor, cantando agora a música Ligando a Terra ao Céu. Quando olho a natureza tão perfeita e singular, sinto como Deus me ama, tudo faz para me alegrar. Posso sorrir ou até chorar, mas com Cristo ao meu lado, juntos vamos caminhar. Cristo é a estrada que te leva ao céu. Cristo é a ponte do amor. É a esperança que te faz cantar, viver feliz, vencedor. Olhas à tua volta, podes ver as multidões que não têm um sentido para viver e para lutar. Mas há alguém que te estende a mão e na pureza de uma criança podes ver o seu olhar. Cristo é a estrada que te leva ao céu. Cristo é a ponte do amor. É a esperança que te faz cantar, viver feliz, vencedor. Cristo é a ponte de amor. Ele é o teu Salvador. Posso sorrir ou até chorar, mas com Cristo ao meu lado, juntos vamos caminhar. Cristo é a estrada que te leva ao céu. Cristo é a ponte do amor. É a esperança que te faz cantar, viver feliz, vencedor. Viver feliz, vencedor. Os heróis do passado deixaram um grande legado ao erguerem com santo ousadia a bandeira da cruz. Com coragem venceram gigantes, superando os limites da fé
inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Meu compromisso é viver e falar de esperança, mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a grande esperança, deixa Ele ser a esperança do teu coração. Vive esta esperança, Cristo, a grande esperança. Passamos agora a um momento alto e a um momento esperado de oração. O tema de hoje será os jovens afastados. A sugestão desta noite será 2 ou 3 orações audíveis. Quem tiver a vontade de orar ao Senhor, 2 ou 3 orações audíveis.
Muito boa noite. Eu espero que vocês tenham tido um bom dia. Eu tive um bom dia. Cheguei há poucos minutos de Coimbra, há poucos minutos mesmo, e tive um dia bem cheio, bem preenchido. E acho que o vosso também foi bem preenchido, porque, salvo erro, ninguém aqui está de férias. Não é? Mas nós vamos começar, como sempre, com 3 perigosas perguntas. 3 perguntas difíceis de responder para aqueles que não estiveram atentos. Mas para os outros que estiveram atentos são perguntas fáceis. Hoje vamos fazer ao contrário. A primeira pergunta era para os jovens dos 37 aos 77 e as outras são para os jovens dos 0 aos 37. Está bem? Primeira pergunta. A expressão bíblica que é usada para dizer que Jonas fugiu de diante da face do Senhor é idêntica à que assinala o afastamento de Cã, de Caim ou de Saul. De Caim. Muito bem. Agora aos outros. Tarsis pode descrever no mundo antigo vários lugares geográficos, como, por exemplo, a Sicília, a Sardenha ou Alicante. A Sardenha. A Sardenha. A Sicília deve ser outro termo, em italiano, que eu agora não conheço. Vamos à última pergunta. Agora, dos 0 aos 37, vocês metade erraram esta, portanto, tem que se redimir desta vez. A Bíblia diz que Jonas dormia um sono profundo. A mesma palavra é usada na Bíblia para descrever o sono de Adão, de Elias ou de Abraão. Quem? De Adão. Muito bem. Amanhã temos mais 3 perguntas. Eu espero que vocês estejam com atenção. É um prazer também estar consigo em casa, para quem nos segue através da internet, e termos a possibilidade de continuar a falar sobre este homem, este profeta de Deus, que foi Jonas. Mas hoje nós vamos tratar um tema que não é fácil de tratar, quando os outros são melhores que tu. Um certo dia, na cidade do México, uma rapariga magra de óculos escuros entrou num restaurante e, ao entrar no restaurante, ela abriu a porta, entrou e não se importou com quem vinha atrás e largou a porta. E o jovem que vinha atrás ia ficando com o nariz esborrachado na porta. Também aqui, na cidade de Lisboa, uma moça de 20 anos, em plena rua Ivens Capelo, vinha com uma série de coisas na mão, deixou-as cair, e uma outra jovem de 20 anos que estava ali ao lado dela ficou a vê-la apanhar os papéis. E depois explicou: eu só ajudo pessoas que não se consigam mexer. Numa papelaria em Seul, na Coreia do Sul, uma outra jovem anda à procura de canetas descartáveis que valem menos de €1. E o vendedor pôs-lhe ali em frente, para aí, umas 20 canetas descartáveis que valem menos de €1. E ela depois escolheu uma, pagou o euro e o vendedor despediu-se dela agradecendo bastante. Isto foi em Seul, na Coreia do Sul. No centro de Berlim, uma senhora de 34 anos vai pelo meio de uma praça com um braço ao peito. Ela tinha fraturado o braço e à frente dela uma outra jovem deixa cair uma série de papéis também no chão. E esta que tinha o braço partido, ajoelhou-se, apanhou com o braço bom os papéis e quando a outra lhe agradeceu, ela ainda disse: mas eu tenho um braço bom, eu não estou inválida. Finalmente, o que é que estas pessoas tinham todas em comum? O jovem que ia ficando com o nariz esborrachado na cidade do México. A jovem que foi a Seul. Esta que deixou cair os papéis na praça, numa das praças em Berlim, bem como 35 outros que andaram pelo mundo, eram repórteres da revista Seleções do Reader's Digest, que andavam a fazer um teste sobre as boas maneiras no mundo. Numa sociedade onde parece que as pessoas se esqueceram das boas maneiras, eles fizeram um teste em cada uma destas capitais. Quem ganhou o teste, quem ficou em primeiro lugar, apesar de serem pessoas ocupadas,
e pessoas com muitos afazeres foram os nova-iorquinos. Os cidadãos de Nova Iorque foram os mais bem comportados, aqueles que tinham melhores maneiras. Em segundo lugar, ficou a cidade de Zurique e a cidade de Estocolmo. Zurique e Estocolmo. Alguém adivinha em que lugar ficou Lisboa? Ficou em ex aequo com Paris. Portanto, Paris e Lisboa ficaram na mesma posição. Mas mais ou menos em que lugar dos 35 países? Não ficou em quarto. Não ficou em quarto, não. A terceira cidade foi Toronto, no Canadá. A quarta foi Berlim e Zagreb, na Croácia, ambas ex aequo. Lisboa ficou em 15º lugar. 15º lugar em ex aequo com Paris. Havia um senhor que se chamava Tabucchi. Ele dizia que a cordialidade é a prenda mais valiosa que nós podemos oferecer a alguém que acabamos de conhecer. A cordialidade. Para muitos de nós isto é um bocadinho já latim. Esta palavra cordialidade, às vezes nós já não a ligamos muito. Mas hoje nós vamos perceber como às vezes as outras pessoas que nós conhecemos agem de uma maneira superior àquela que é a nossa. Eu posso pedir a um voluntário que venha aqui ajudar-me a ler esta passagem de Jonas. Vocês já sabem que quem não olha para mim aparece cá em cima mais depressa do que aquilo que pensa. Eu tinha um professor que fazia isto, sabia? O professor ficava ali, depois dizia assim: quem não olhar para mim, vem cá à frente fazer os exercícios no quadro. O meu professor de matemática. Então a gente olhava todos para ele, à espera que ele não notasse na nossa cara quem é que não tinha feito nada. Às vezes tínhamos sorte, outras vezes não tínhamos. Mas hoje vai ser alguém fardado. Portanto, hoje vai ser alguém fardado. Um voluntário. És tu. Muito obrigado. Vai ser uma passagem boa. Eu seguro. Vamos ler Jonas, do capítulo 1, do versículo 6. A letra é boa? Para mim já não é, mas pronto, por isso é que eu tenho que usar outros do 6 ao 10, está bem? Mesmo o 10 também. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pareça, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançando sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de um grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Muito obrigado. Muito bem. Aqui temos um texto. Onde é que nós deixámos Jonas? Ontem. Onde é que nós o deixámos? A dormir, lembram-se? Deixámos o Jonas a dormir. O barco, se vocês se lembram da passagem, diz na Bíblia que o barco pensou que se ia partir. Não é assim que dizem as nossas traduções, mas é assim que diz o texto hebraico. O barco pensou que se ia partir. E o Jonas? O Jonas? Como é que nós dissemos? Ele estava ok ou estava QO? QO. O Jonas completamente QO. A dormir profundamente. É aí que nós o vamos encontrar. E vocês vão ver que Deus vai enviar várias possibilidades para que Jonas se arrependa sem que tenha que ir ao banho. Eu creio que às vezes as pessoas olham para o livro de Jonas e olham para a Bíblia e pensam
que todas as coisas que estão na Bíblia tinham que se cumprir fatalmente. E eu não sei se vocês pensam assim. Mas a verdade é que uma boa percentagem das coisas que estão na Bíblia não tinham que se passar assim como elas se passaram. Elas muitas vezes só se passam assim devido, sobretudo, à teimosia do ser humano. Mas vocês vão ver que aqui Deus vai enviar a Jonas várias possibilidades para este mesmo Jonas se arrepender. Em primeiro lugar, ele está a dormir, o barco à volta está a partir-se e, como o nosso amigo disse, chega lá o comandante e o comandante fica absorto. Toda a gente lá em cima faz o que pode para salvar o navio. E o homem que... O que é que ele fez? Pagou, comprou o barco, não se preocupa. O homem que comprou o barco não se preocupa. E, portanto, ele vai dizer qualquer coisa a Jonas. O que é que se passa contigo? Agarrado no sono. E a seguir este homem vai dizer duas palavras. Duas palavras. Quais são? Levanta-te. Vocês têm em voca? Alguém tem mais alguma palavra na vossa tradução da Bíblia? Todas têm em voca. Pede ajuda. Clama. É exatamente essa a palavra que está no hebraico. Levanta-te, clama. Onde é que eu já ouvi isto? Onde é que eu já ouvi isto? Jonas estava a dizer assim, isto não pode estar a acontecer. Porque estas foram justamente as primeiras palavras que Deus disse a Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e quê? E clama. E, portanto, através deste homem, enquanto os marinheiros lá em cima no barco, cada um clamava ao seu Deus, o comandante é usado por Deus para que ele desperte. Não é apenas para que ele desperte do sono. Estas são as palavras que Deus lhe falou. Foi destas palavras que ele fugiu. E é com estas primeiras palavras que ele desperta do sono. Às vezes Deus usa as outras pessoas para nos chamar a atenção. Deus usa todos os meios ao seu alcance para que para evitar que nós vamos pelo caminho que nós muitas vezes escolhemos. E só se nós formos muito obtusos, só se nós formos muito ceguinhos, só se nós formos muito teimosos, é que muitas vezes vamos deixar de ouvir essa voz de Deus. E o que é engraçado é que o capitão reconheceu a gravidade da situação, enquanto que para o Jonas aquilo nada. Nada. O Jonas não conheceu a gravidade da sua situação. Ora, há uma coisa engraçada. Vamos lá ver se vocês sabem o que é um profeta. Normalmente, as pessoas enganam-se no que é um profeta. O que é um profeta? Agora vocês já deviam estar de sobreaviso. É um mensageiro. E o que é que ele faz? Às vezes ele dá mensagens, mas normalmente ele é traduzido na Bíblia por uma palavrinha, por uma frasezinha muito simples. Uma frasezinha muito simples. O profeta é aquele que vê. O profeta é aquele que vê. Por isso é que vocês muitas vezes encontram na Bíblia que o nome para os profetas era vidente. O profeta é aquele que vê. Ora, o capitão do navio é aquele que vê o quê? Se isto continuar assim, se esta tempestade continuar assim, o barco vai ao fundo. E Jonas, o que é que ele viu? Não viu nada. O profeta que vê, o profeta que percebe a realidade, não viu nada. É perfeitamente um contrassenso. Se o profeta é aquele que vê, Jonas, obviamente, não viu. E o que é engraçado é que então, se vocês continuam com o texto bíblico, os marinheiros tiveram uma ideia. Vamos lançar sortes. Naquele tempo,
lançavam-se sortes. E normalmente nós pensamos que haveria duas pedras, uma pedra estaria pintada com uma cor mais escura, uma pedra pintada com uma cor mais branca, ambas com uma cor escura e branca de uma face e de outra. Estão a perceber? Se uma tivesse cor escura de uma face, a outra face era branca e vice-versa. As pedras seriam jogadas e se, por exemplo, saísse a cor escura das duas faces, isso poderia querer dizer não. Se saísse a cor branca das duas faces, isso quereria dizer e se saísse branco e preto. Se eles lançassem as sortes, e se saísse branco e preto, o que é que queria dizer? Talvez. E nesse caso, o que é que tinha que se fazer? Lançar outra vez as pedras. Era simples. Tão simples quanto isto. Nós temos na Bíblia exemplos onde as pedras foram lançadas às sortes. Vocês lembram-se? Acã, com Acã, o Acã também fez uma maldade, roubou umas coisas que não devia, e como ele não se confessou, foram-se lançando sortes. Acã foi uma delas. Quando é que se lançaram sortes outra vez na Bíblia? Se forem todos ao mesmo tempo, eu não percebo nada. Havia este lado aqui, vou dar uma chance a este lado. Sim, senhor, na escolha de Matias, isto já estávamos na igreja primitiva. É engraçado. É engraçado que na igreja primitiva, nós que já pensamos que estamos em pleno Novo Testamento, ainda se conservavam tradições do Antigo Testamento. É verdade. Mais outra vez, onde foram lançadas sortes. Sim, essas foi para ver quem ficava com a túnica de Jesus. Mais. Houve várias ocasiões. Uma ocasião foi, por exemplo, quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida para saber quem ficava com aquele bocado de terra, lançavam-se sortes. E uma outra vez em que se lançaram sortes foi na escolha do rei Saul. Lançaram-se sortes para escolher quem seria o rei Saul. Era um costume normal. Agora, vamos lá raciocinar como Jonas fez. Se vocês estivessem na pele de Jonas e os marinheiros começassem a lançar sortes, vocês diziam, espera lá, não faças isso, que sou eu o culpado desta coisa toda. Era isso que vocês faziam. Quem é que aqui tem vários irmãos em casa? Quando nós fazemos uma asneira e o nosso pai ou a nossa mãe se engana de culpado, nós acusamos. Não respondam. Eu também tinha vários irmãos. Às vezes fiquei eu com as culpas, outras vezes ficou alguém com elas. Mas a verdade é que nós ontem vimos uma coisa interessante sobre o mal. Lembram-se? O Jonas era aquele que corria para fugir de Deus. E nós vimos uma expressão da Bíblia que dizia pés que se apressam para o mal. E nós dizíamos que isto é ilógico. Quanto mais uma pessoa vai a correr para o mal, mais ela corre. E aqui temos hoje outra coisa ilógica. O Jonas raciocinou de uma maneira muito simples. Eu estou num barco cheio de pagãos. Estes pagãos bem podem lançar sortes. Porque será que Deus vai se revelar a pagãos? Deus não se revela a pagãos, pois não. Toda a gente sabe. Era a mesma coisa, raciocinamos nós, era a mesma coisa que de repente Deus revelar grandes verdades a partir do Vaticano. É o que nós pensamos. Mas o livro de Jonas é uma coisa espetacular. Porque o livro de Jonas diz-nos assim, tudo aquilo que tu pensas, que achas que está certo, vou-te mostrar. Está um bocadinho errado, porque no fundo de contas, o que é que vocês leram na vossa Bíblia? Eles lançaram sortes e a sorte caiu em quem? Jonas. Ou seja, quando o Jonas foi lançar as pedras, saíram duas pedras de cor branca. E aí o Jonas já não teve qualquer hipótese. E aí começou uma série de perguntas. Quantas foram? Quantas perguntas os marinheiros fizeram a Jonas? 5 perguntas. 5 perguntas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E por causa de quem é que sobreveio este mal? 5 perguntas. 5 perguntas que eram suficientes para provar a Jonas, para que ele respondesse a origem de onde ele vinha,
quem ele era, o que é que ele ia fazer e, sobretudo, o que é que ele fez. Mas o Jonas, 5 perguntas merecem quantas respostas? Não, isso é o Jonas, desculpem lá. 5 perguntas merecem quantas respostas? 5 respostas, mas o Jonas é uma pessoa que sintetiza bem as coisas. E ele às 5 perguntas deu 2 respostas, certo? Ora bem, e esta foi a terceira maneira pela qual Deus deu uma oportunidade a Jonas dele se arrepender. 5 perguntas. O que é que tu vais responder, Jonas? E Jonas respondeu. E ele respondeu o quê? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Era esta a maneira, é esta hoje ainda a maneira pela qual qualquer judeu se define de todos os outros que existem na terra. O judeu é aquele que teme ao Deus do céu, que é o Criador da terra e do céu e do mar. É assim que se define um judeu. E ele dizia, ao único Deus, diz o texto mesmo, ao único Deus. Porquê? Porque todos os que estavam ali à volta tinham vários deuses. Mas ele começa a expressão dizendo o quê? Sou hebreu, e a seguir o quê? Temo. Era verdade. Era verdade. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Foi nesta confissão, Deus deu a Jonas a oportunidade de reconhecer o seu erro. Tu temes-me, Jonas? Engraçado, eu pensei que tu estavas a fugir de mim. Tu temes-me? Às vezes nós somos muito hipócritas, não somos? Nós às vezes somos capazes de dizer às pessoas com todas as calmas e com toda a tranquilidade, eu sou adventista, espero o Senhor que há de vir um dia e guardo o sábado. Porra. O que eles não sabem às vezes é que, sobretudo no verão, eu estou a contar as horas a ver se o sol se põe o mais depressa possível. Mas eles não sabem. Mas isso não faz mal. Porque é essa a maneira pela qual eu me defino. E estes homens diz-nos a seguir o quê? Eles ficaram a saber porque é que aquela tempestade ia. Porquê? Porque o Jonas disse, eu fugi. E qual é a reação destes marinheiros? Qual foi a reação destes marinheiros? Versículo 10. Os homens ficaram possuídos de um quê? De um grande temor e lhe disseram, o que é isto que tu fizeste? Porque eles sabiam que ele fugia da presença do Senhor porque lhe o havia declarado. E agora são eles que perguntam uns aos outros, o que é que nós faremos? O que é que nós vamos fazer contigo? Porque cada vez enquanto eles estavam a falar, o mar se ia tornando muito pior. E finalmente é Jonas que dá a solução. E Jonas diz o quê? Só há uma maneira. Só há uma maneira. Qual é? É lançar ao mar. Só há uma maneira, é lançar ao mar. E foi logo o que eles fizeram, certo? O que é que eles fizeram? Remavam mais. Eles não lançaram logo Jonas ao mar. Eles remavam mais. É engraçado. Jonas mostrou um desprezo completo para com a vida daqueles homens que estavam ali. Um desprezo completo. Se o capitão não tivesse ido chamar, ele continuava a dormir lá no fundo. Desprezo completo. Mas estes homens, pagãos, ateus, no nosso tempo de hoje, ateus, não lançaram Jonas ao mar. Eles procuraram fazer muito mais e só quando eles viram que não havia mais chance nenhuma é que eles finalmente lançaram Jonas ao mar. Mas quando eles lançaram Jonas ao mar, o que é que eles disseram? Versículo 16. Não, versículo 15. Versículo 15. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Nós até tentámos chegar à terra, mas nós vimos que estar a lutar contra Deus não dá. É engraçado, Jonas pensava que estar a lutar contra Deus dá. Estes pagãos chegaram facilmente à conclusão que estar a lutar contra Deus não dá.
Por isso não há outra solução, é pôr Jonas na água e acabou-se. E foi a quarta oportunidade. A quarta oportunidade. Mas o que é mais dramático no meio disto tudo é que, vamos lá fazer as contas todas outra vez, no início disto tudo, Deus tinha pedido a Jonas para ir aonde? A Nínive. Fazer o quê? Clamar para dizer qualquer coisa à cidade de Nínive. Jonas não quis, certo? Mas ele foi a um barco cheio de pagãos. E nesse barco cheio de pagãos, o Jonas pregou que ele era quem? Servo de Deus, um profeta, certo? Eles lançam Jonas ao mar e o que é que acontece a estes pagãos? Engraçado. Eles fazem um sacrifício, diz aqui o texto, reparem bem o que é que diz o texto, versículo 16, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Por outras palavras, estes homens agiram como quem? Como um judeu. Eles agiram tal e qual como um judeu. E o que Jonas nunca viu foi que ele, por causa dele, estes homens converteram-se. Por causa dele, estes homens converteram-se. Sabe o que é que às vezes me parece mais... Já sou pastor há uns anos, e às vezes sabe o que é que me parece mais inverosímil, mais absurdo? É que às vezes há crentes que se portam mal e há pessoas que mesmo assim, por causa desses crentes, se convertem. Vocês já viram este paradoxo? Já viveram este paradoxo? Eu já vivi este paradoxo várias vezes. Eu uma vez fui pastor de uma igreja, não vos vou dizer qual é a igreja, mas aquilo corria mal. Aquilo corria mesmo mal. Aquilo era um descalabro. Era um descalabro. As pessoas davam mau testemunho, aquilo era uma desgraça. Até uma vez, no dia de Ano Novo, eu estava em casa com a minha esposa, fui chamado por um dos membros para ir à casa dele. E quando lá cheguei, à porta estava a polícia. E eu ia entrar no prédio. E a polícia disse, onde é que o senhor vai? Vou àquele andar. Mas aquele andar, aquilo estão a partir a louça toda lá em cima. O senhor não pode ir ali. É lá que nós vamos. Então eu disse aos polícias, mas deixe-me ir primeiro, eu vou primeiro. Aquilo era assim. Era um mau testemunho. E o que era engraçado é que havia gente que se convertia e entrava na igreja. E eu ficava-me a perguntar, mas como é que isto é possível? Mas é possível. É possível porque muitas vezes este paradoxo é o paradoxo da fé. É o paradoxo de Deus. É o paradoxo que me faz a mim corar de vergonha. Porque muitas e muitas vezes, uma esmagadora maioria das vezes, aqueles que eu desprezo, que são menos religiosos do que eu, agem muito melhor do que eu. E esse é um paradoxo que muitas vezes nós devemos enfrentar e não devemos ter vergonha nem preconceito acerca daquilo em que cremos. Porque muitas vezes Deus usa as nossas atitudes e palavras de forma a que elas façam impressão na vida das pessoas. No 8º ano, quando eu estava na escola, eu era o único... Havia 2 adventistas naquela escola secundária. 2 ou 3. Mas em anos diferentes e em classes distintas, eu era o único adventista na minha classe. E toda a gente ficou a saber que eu era adventista quando o sol resolveu, no inverno, ficar mais cedo. E eu tive que pedir aos professores para sair àquela hora. E àquela hora os professores deixavam-me sair. E os meus alunos, os meus colegas, ficavam contentes. Vocês acham? Não. Eles começaram a refilar para o professor. Porquê é que o Arthur sai mais cedo e nós temos que ficar aqui ainda mais 2 horas? E um dia o professor explicou. Porque o Arthur é religioso. Fiquei alcunhado. Com uma alcunha que eu não gostava. Fiquei a ser conhecido como o sacristão. Eu não gostava. E havia uma disciplina que eu não era bom. Eu só me reconciliei com essa disciplina aos 18 anos. Era matemática. E o meu diretor de turma era o meu professor de matemática.
E como eu não era bom, e havia alguns outros colegas meus que também não eram bons a matemática, ele pôs-nos numa fila especial, à qual ele deu o nome a fila dos burros. Se vocês hoje acham que os vossos professores vos tratam mal, o que não é verdade, vocês haviam de ter vivido na minha altura. E eu não gostei daquilo, de estar naquela fila. E um dia eu estava no quadro, literalmente a fazer um exercício que eu não percebia, e o professor começou a gozar comigo. E ele gozou, até eu me passar dos carretos. E ele disse assim, isso és tu, parece que estás a olhar para um palácio. Mas ele disse a outra figura, é um burro a olhar para um palácio. E eu não gostei, fui às minhas coisas, arrumei a mochila, e ele perguntou-me, onde é que tu pensas que vais? Sair, mas eu não saí pela porta. A sala era no primeiro andar. O primeiro andar dava para um patamarzinho assim, depois tinha um cano, e eu saí pela janela. Para o patamar, agarrei na mochila, era uma mochila daquelas de corda, mochila para o chão, agarrei-me ao tubo de PVC das águas pluviais, zerus, e lá vou para baixo. E claro, pus a turma toda a rir, mas o professor é que não ficou a rir, ainda por cima o meu diretor de turma. E eu já sabia que na melhor das hipóteses eu era expulso. Na melhor das hipóteses eu era expulso. Na aula seguinte, de matemática, lá estava eu, na fila que me competia. E nesse dia eu portei-me bem. Mas no final da aula, o professor mandou sair toda a gente e disse assim, Artur, tu ficas aqui. E todos olharem para mim, e agora? E eu assim, pois é, agora estou tramado. E o professor ficou comigo, ali, mandou fechar a porta, ficou ali comigo. Ele disse-me assim, Artur, o que é que se passa contigo? Tu és religioso. Toda a gente sabe que tu és religioso e tu tens vergonha disso. Tu deixas que uma série de pessoas te envergonhem porque tu és religioso. A minha mulher, que era a minha professora de geografia, também é religiosa. Ela também é evangélica. Se há alguém aqui que está mal, não és tu, são eles. E, portanto, tu não tens que fazer de bobo para que eles sejam teus amigos. Tu tens que ser aquilo que tu és. E aquele professor de matemática, católico, casado com uma evangélica, católico mas não praticante, era aquilo que ele me dizia, deu-me a maior lição de vida que eu pude receber naquela altura. E fez-me entender que muitas vezes outros que andam por aí agem muito melhor do que nós. E são, à mesma, emissários e enviados de Deus para nos chamarem a nós à razão. Agora, isto não significa que nós sejamos perfeitinhos, nós falhamos e vamos falhar. Mas só significa uma coisa muito simples. O livro de Jonas é um livro que mostra que Deus quer salvar todas as pessoas. Os marinheiros pagãos, os ninivitas ameaçadores e também a nós. E mostra também que Deus agiu desta forma como agiu porque Ele queria salvar Jonas. Deus queria salvar. E o que é engraçado é isto. Ao longo da vida, nós vamos encontrar muitas pessoas que agem melhor que nós, mesmo não sendo por vezes membros do povo de Deus. Pedagogicamente, Deus transmite-nos uma mensagem. Se estas pessoas, sem o verdadeiro conhecimento de Deus, agem tão bem, como é que seria se elas tivessem o correto conhecimento de Deus? E se elas, sem o correto conhecimento de Deus, agem tão bem, não poderíamos nós aprofundar o nosso conhecimento de Deus e agir em consequência. Acho que o mundo seria muito melhor do que aquele que nós conhecemos. Deus vos abençoe.
os que creem nele. Sei que não vai tardar. 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 Quando eu vejo tudo que se passa no mundo, nada vai bem. São as guerras que nos ameaçam e a paz que tarda em chegar. Sei que não vai tardar. 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 Não deveis crer que há esperança de ver a paz chegar. Só a fé nos dará a certeza de que um dia tudo acabará. Sei que não vai tardar. 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 Muito obrigado pelo vosso canto. Vou pedir que nos levantemos e vamos concluir com uma oração. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, hoje nós vimos como Jonas teve tantas oportunidades para se arrepender e não o fez. Por que razão é que nós somos tantas vezes tão teimosos? Tantas vezes com tanta dificuldade em ver onde o caminho descendente nos vai levar. E Tu nos dás tantas oportunidades para nós quebrarmos o nosso orgulho, para nos arrependermos e voltarmos para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a saber ver todas as Tuas manifestações através dos gestos dos outros, através das palavras dos outros, através de tudo aquilo que Tu colocas à nossa frente para nos ajudar a compreender qual a Tua mensagem, qual o Teu desejo e qual a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos-Te fiéis, porque Tu és realmente o mais fiel que existe em todo o universo. Agradecemos-Te, Senhor, pela Tua fidelidade e pedimos-Te perdão pela nossa infidelidade. E desejamos, sobretudo, que através do Teu Espírito Tu
Tu continues a trabalhar em cada um de nós e nos continues a ajudar para que cada vez mais estejamos apercebidos e capazes de compreender todo o bem que Tu queres trazer à nossa vida. Te agradecemos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Felizmente, o livro de Jonas tem muito a ser explorado e nós convidamos que todos amanhã estejam presentes aqui no mesmo local, à mesma hora, às 20h30, para aprendermos mais. A todos desejo uma boa noite e até amanhã.